Olá, meus amados irmãos, eu sou o pastor Tiago e mais uma vez estamos online para que todos estejam conectados com Deus. Queridos, é motivo de grande alegria nós estarmos reunidos através do nosso canal do YouTube para que juntos possamos ouvir mais uma ministração que vem da parte de Deus. Mas antes de iniciarmos a palavra, a ministração, eu gostaria de fazer uma breve oração por você. Então eu peço que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua santa presença. Senhor, eu peço perdão a Ti pelos meus pecados. Peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações, Pai, através da Tua palavra. Venha neste lugar, Senhor, visita os lares, visita as famílias, visita cada pessoa que irá assistir essa ministração, Pai. Em nome de Jesus, fale por completo, Senhor, para que o Senhor possa transformar a vida de milhares de pessoas através dessa ministração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje o Senhor tem uma palavra abençoada para a sua vida. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está escrito em Mateus, no capítulo 10, no versículo 5 ao versículo 7, que diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O contexto dessa palavra, dessa mensagem que o Senhor Jesus fala, um pouco mais acima, o Senhor Jesus descreve todos os 12 apóstolos, todos os 12 discípulos que andaram com ele durante a caminhada do Senhor Jesus aqui na terra. E aqui é a primeira vez que o Senhor Jesus envia os 12 discípulos. E algo que me chamou muita atenção nessa palavra foi que ele deu uma ordem aos discípulos. E ele fala assim: olha, quando vocês forem, não se dirijam aos gentios. Eu não sei se vocês sabem, mas os gentios são os não-judeus. E nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Os samaritanos eram na época os inimigos dos judeus, né, do povo de Deus. E ele dá uma ordem expressa e fala: antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. E Israel é o povo de Deus. Israel é o país onde Deus escolheu como povo eleito, né? E o significado de Israel é homem que luta com Deus, que vem de um dos netos de Abraão, que seu nome era Jacó, e Jacó se encontrou lutando com Deus em um momento de dificuldade, em um momento onde ele estava passando por algumas situações da sua vida e ele fica sozinho, e ali ele começa a orar, a falar com Deus. Então ele tem uma experiência com Deus, ele tem um encontro com Deus e o próprio Senhor aparece a ele. E ali Jacó então começa a falar para Deus que Deus não ia embora enquanto Deus não abençoasse ele. E Jacó foi tocado por Deus em sua coxa, e a Bíblia diz e descreve que Deus pergunta o nome para Jacó, Jacó responde, fala o seu nome, e então diz: seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e venceu. E o mais incrível é que ele lutou com Deus, não contra Deus. Ele lutou a favor de Deus, ele lutou em prol de uma bênção, ele lutou em prol de mudança. E isso é o que me chama a atenção, porque Israel é um povo que devia lutar a favor de Deus e não contra Deus. E Jacó, naquela época, ele estava perdido, Jacó estava sem rumo, e Jacó queria não mais viver uma vida de engano, mas Jacó queria viver uma vida nova com Deus, e por isso ali Deus transforma a sua história mudando o seu nome. E hoje nós temos o país Israel, o povo de Deus escolhido, porque Deus trocou o nome de uma pessoa que quis mudar, que quis mudança, né? E aqui depois, na época de Jesus, o povo de Deus estava perdido. O povo de Deus que devia lutar em favor de Deus estava perdido. E eu fiquei um pouco intrigado com isso, porque, na verdade,
Isso é o que tem acontecido hoje dentro das igrejas. Muitas pessoas que andam com Deus, vivem com Deus, mas ao mesmo tempo se sentem perdidas, se sentem sem direção, vão buscar um direcionamento em Deus, vão buscar algo em Deus, mas elas não sabem o que encontrar, elas não sabem o que viver. E o Senhor Jesus, quando Ele dá esse direcionamento aos discípulos, Ele fala, olha, vai lá e resgata, busca as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, pessoas que estavam dentro do povo de Deus, que estavam adorando a Deus, mas estavam perdidas. E hoje nós estamos vivendo em um momento muito crítico, onde nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esse é um momento onde nós devemos nos apegar a Deus, senão nós teremos que ser resgatados por pessoas que estão firmes, onde nós deveríamos nos firmar mais em Deus. Então esse não é um momento de nós nos perdermos, é o tempo de nós ficarmos firmes em Jesus, firmes em sua palavra, firmes em seu propósito. O apóstolo Paulo, ele foi uma das pessoas que o tempo todo esteve preso por pregar o evangelho, mas a palavra de Deus, como ele mesmo prega, diz, eu estou preso, mas o evangelho de Deus não está preso, né? E com isso, ele mesmo em cadeia, ele mesmo em cárcere, ele não se abateu, muito pelo contrário. O que ele fez? Ele foi e continuou proclamando o evangelho através de cartas. Então nós aqui, não apenas do Ministério Ímpios, mas nós vemos em todos os lugares pessoas que estão ministrando as suas palavras através do canal do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, e a palavra de Deus não está presa, ela está sendo proclamada, ela está sendo levada a muitas nações, e isso é maravilhoso. Porém, nós devemos dar atenção àquilo que nos leva para mais perto de Deus, aquilo que nos aproxima mais perto de Deus. E nós temos recebido muitas notícias más. Eu tenho andado pelas ruas e tenho visto quantas pessoas estão assoladas, o quantas pessoas estão totalmente abatidas por causa de notícias ruins. A questão é, você vai dar atenção a quem está te proclamando morte, ou você vai dar atenção a quem está te proclamando vida e vida em abundância? Queridos, nós não podemos ser pessoas comuns, nós temos que agir e ser como filhos de Deus. O Senhor Jesus, Ele envia os discípulos para resgatar pessoas que não acreditavam mais em quem elas eram, resgatar pessoas que não sabiam o que elas estavam fazendo. Mesmo pessoas que faziam sacrifícios, mesmo pessoas que se diziam adorar a Deus, mas estavam perdidas. E nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não dê atenção ao que os noticiários estão falando, não deixe que a sua mente seja totalmente tomada por mentiras, porque a palavra de Deus diz que toda a enfermidade foi levada na cruz do Calvário, querido. E nós somos filhos de Deus, o mal não pode tocar as nossas vidas. Muitas pessoas têm me falado, não, mas na época de Moisés, o povo ficou dentro das suas casas. Querido, não foi ficar dentro das suas casas que libertou, que o povo ficou livre daquela maldição da morte. Não foi ficar dentro das suas casas. O que fez a maldição da morte não entrar nos lares foi o sangue que estava em suas portas. Ou seja, nós somos marcados com o sangue de Jesus, e a palavra de Deus diz que o sangue liberta, que o sangue cura, que o sangue restaura, que o sangue purifica. Ou seja, nada pode contra as nossas vidas, porque nós somos marcados pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, esteja firme, não se perca, não se deixe se abater, não se deixe se levar por momentos que as pessoas entram em desespero. Ei, você precisa ser canal de bênção, você precisa estar estruturado na rocha. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que Jesus, Ele é a pedra angular, ou seja, é a pedra, a coluna principal, onde toda a estrutura ela é formada, ela é fincada em cima daquela rocha. Em que você tem colocado a sua estrutura? Aonde você tem construído a sua casa? É em Deus ou naquilo que o diabo tem falado através dos noticiários? Coloque sua esperança em Cristo e nada poderá contra a sua vida. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. João 14, versículo 5 ao versículo 14.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Sabe quem era Tomé? Tomé era um dos discípulos de Jesus, estava andando com ele há bastante tempo. E olha o que o Senhor Jesus responde a ele. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Outro discípulo de Jesus. E isso nos basta. Outro discípulo perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha isso, os discípulos de Jesus estavam andando com ele lado a lado e ainda não o conheciam, ainda não sabiam quem ele era. Deixa eu te fazer uma pergunta. Neste tempo, onde a igreja não está mais se reunindo, você ainda sabe quem é o Senhor Jesus? Você tem ouvido a sua palavra? Você tem se dedicado a Deus? Ou você tem dado ouvidos àquilo que o mundo tem falado? Muitas vezes nós esquecemos do poder de Deus. A palavra que vem de Deus, ela é poderosa e eficaz para destruir qualquer batalha espiritual maldita que o diabo pode criar, irmãos. Nada pode contra a palavra de Deus, nada pode contra Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem te fortalecido? A quem você tem dado ouvidos? Será que você tem se esquecido da palavra de vida eterna que o Senhor tem proclamado pelo nosso canal, pelas palavras dos pastores? Será que você tem se esquecido o quanto Deus ama você? Não se esqueça, querido. Não se esqueça quem é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que os céus, que a terra e tudo que há debaixo da terra tem que se curvar ao Senhor Jesus. O nome de Jesus há poder para todas as coisas. E os discípulos andavam com ele, mas tinham se esquecido quem ele era. Não sabiam, ainda não tinham entendido. Deixa eu te falar uma coisa. Não esqueça a identidade que Deus colocou sobre sua vida. Não se esqueça daquilo que marcou você. Como eu disse no começo, a respeito de Jacó, antes de Deus mudar o nome de Jacó, Deus tocou em sua coxa. Aí a Bíblia diz que Deus feriu Jacó. Nossa, pastor, mas isso parece ser muito ruim. Não parece não. Sabe o que acontece? É que toda vez que Jacó começasse a dar aquele momentinho de preocupação, Jacó ia olhar para a coxa dele e falar: Deus me marcou e mudou a minha história. Sabe, você é marcado com o sangue de Jesus. Quando as preocupações vier, quando as dificuldades vier, olhe para dentro de si e lembre-se que você é morada do Espírito Santo de Deus e que você foi marcado com o sangue de Jesus e que nada pode contra a sua vida, nada, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que você que está me escutando, que você está ouvindo essa mensagem, ama a Deus, porque você quer viver mais perto e mais próximo de Deus. Para terminar, eu gostaria de encerrar com João 14, versículo 1 ao versículo 4. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa palavra eu quero que você guarde no seu coração. Você sabe para onde vai.
Sabe qual é o endereço de um filho de Deus? É a eternidade do lado do seu Pai, vivendo em salvação eterna com Ele, porque nós somos feitos à sua imagem e à semelhança. Um pai nunca faria um filho para viver na morte. Não, um pai fez o seu filho para que ele viva eternamente, juntos, um do lado do outro. E nós somos filhos do eterno Pai, que nos ama e deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos em unidade, Pai, através desse canal. Senhor, nós sabemos a importância que o corpo de Cristo tem. Nós sabemos a importância que juntos nós temos para adorar ao Senhor. Mas nós estamos vivendo em um momento difícil, um momento complicado. Mas como o Senhor acabou de ministrar através da minha vida, nada pode contra o Senhor. Tu és o Deus dos exércitos, Pai. E nós cremos que essa praga, que tudo que está acontecendo vai cessar. E juntos, quanto antes, Pai, nós te pedimos que ainda essa semana nós tenhamos uma resposta, Pai, para que a Tua igreja te adore em unidade. Pois fomos feitos, Pai, para estar como um corpo, unidos, Pai. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Pai. E nós estamos felizes, porque isso logo passará e estaremos juntos te adorando, Pai. Visite os lares e toque no coração de cada pessoa, Pai. Senhor, se houver algum enfermo, que o Santo Espírito de Deus esteja tocando agora, Pai. E essas pessoas sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe. Se você gostou dessa ministração, compartilhe ela com a pessoa que você ama, com um amigo, com um familiar. Leve a palavra de Deus, propague a palavra de Deus, para que muitas pessoas sejam alcançadas através da mensagem de Jesus. Amém? Se você está nos assistindo pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você venha se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que estamos postando diariamente. Amém? Queridos, o Ministério EMPS ama a cada um de vocês. Deus abençoe.